Olá, meu nome é Wagner Silva e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a ferramenta Cucumber. Cucumber é uma ferramenta de teste de aceitação automatizado com escrita baseada no desenvolvimento orientado ao comportamento, o BDD. Originalmente foi escrita para Ruby para ser um complemento do framework Archspect, embora hoje ele dá suporte para várias linguagens, inclusive JavaScript, PHP, .NET, entre outras. O desenvolvimento orientado ao comportamento, o BDD, é uma evolução do desenvolvimento orientado a teste, o TDD. É uma documentação de metodologia ágil que auxilia na validação de requisitos, propõe testes voltados à necessidade do usuário, cujos são escritos em linguagem comercial. Ou seja, o TDD ele é bastante técnico. E aí, você acaba perdendo uma certa referência. O que eu testo? Vamos a um vídeo. Ouça-me bem. Se essa construção não ficar pronta a tempo, eu não lhe pago! Mas o senhor... E está dito! Ouça-me bem. Se a construção não ficar pronta a tempo, eu não lhe pago! Mas o senhor tem... E tenho dito! Ouviu isso? Se não estiver com essa construção pronta a tempo, eu não lhe pago! E tenho dito! Ouviu isso? Se não tiver... Como a gente pode ver, o cliente não está preocupado em saber como é que você vai fazer, o que quer que você vai fazer, ele quer que você entregue, né? E aí a gente acaba achando, de certa forma, talvez a gente tenha razão, que a gente está testando e é uma perca de tempo. Por quê? Porque talvez o TDD ele não dá para a gente um direcionamento. E o BDD ele vem para somar, ou seja, o TDD não morre, ele continua existindo, só que agora você tem um direcionamento. Ou seja, você vai se basear sempre nas funcionalidades, nos requisitos do cliente para gerar o seu cenário de teste. Então esse é o benefício. Então vem sendo bastante utilizado o BDD, porque além de você criar uma documentação que vai te orientar a testar e desenvolver melhor o seu código, vamos dizer assim, você tem uma documentação que pode ser utilizada como contrato. Hoje estão utilizando bastante o BDD como parte de contrato, como validação. Por quê? Porque você tem que descrever, porque o foco dele o desafio dele, vamos dizer assim, é você criar uma documentação que descreve aí de uma forma comercial, ou seja, de uma forma usual, tanto a parte de requisitos quanto a parte dos cenários, né, que vão atender esses requisitos. Os testes agora vão ser 100% cobertos, porque eu não vou ter que mais me preocupar com uma funcionalidade X ou Y, né? Agora eu sei que se eu atender aquele requisito, eu sei que eu vou estar cobrindo 100% aí, vou ter uma cobertura 100% de código. Então é um ganho muito grande, porque para a gestão do projeto você tem um controle maior, você acaba sabendo quantas atividades tem em relação a um certo requisito. Então você consegue gerenciar isso melhor. Agora você tem uma documentação que não é só para desenvolver um teste, mas sim para parte de um contrato, né, ao cliente. Foi dessa forma que você solicitou, né? Tá aqui a validação. Então assim, tem vários benefícios hoje em dia de você utilizar o BDD e começar a, vamos dizer assim, a não torcer tanto o nariz para um teste. Porque a ideia do teste é o quê? É você conciliar se de fato você está entendendo aquilo que o seu cliente está pedindo. Esse é o objetivo maior do teste. Não é simplesmente falar, ó, tá vendo, ó, minha aplicação funciona. Não, funciona de acordo com aquilo que eu espero. Então, talvez esse é o olhar que a gente tem que ter em relação a testar uma aplicação, né? Porque o teste vai te dar um entendimento de saber se você está fazendo a coisa certa, de você melhorar não só o seu código, mas melhorar a expectativa que o cliente tem em relação ao que você está fazendo. Podemos dizer que basicamente o BDD se divide em duas partes, funcionalidades e cenários. A funcionalidade ela descreve o comportamento de um requisito, podendo ter seu caso de uso ligado aos requisitos do cliente ou não. Por quê? Porque às vezes um requisito ele pode estar ligado indiretamente ao requisito, né? Ou seja, o cliente pode não ter solicitado aquela funcionalidade, mas ela é de suma importância para o desenvolvimento. Então, por isso que geralmente ela é elaborada aí pelo cliente e o gerente de projeto. Já os cenários são eventos relacionados à funcionalidade, ou seja, uma funcionalidade deve ter pelo menos um cenário, né? Os cenários são elaborados aí pelos times de desenvolvimento, juntamente aí com o gerente de projeto.
é o time de desenvolvimento que vai dar a solução, né, para que o requisito seja atendido. Por isso que o BDD exige, vamos dizer assim, que você descreva ou escreva essa documentação em um nível usual, ou seja, de um nível mais comercial. Você deixa aquela parte mais técnica que tinha o TDD para agora você gerar uma documentação que vai te dar não só o direcionamento, mas como vai servir aí como uma documentação de validação do processo de desenvolvimento. Por isso que eu comentei que estão utilizando até o BDD, né, a documentação gerada pelo BDD, como um contrato. Foi dessa forma que você pediu, tá? Você validou dessa forma, você assinou dessa forma. Né? Então, por isso que cada vez mais o BDD vem sendo aceito aí, pelas empresas que adotam metodologias ágeis. Gherk é uma linguagem simples e estruturada, que pode ser lida por humanos. Com isso, o Gherk pode ser escrito em qualquer editor de texto. Foi criado especialmente para descrever o comportamento empresarial sem entrar nos detalhes de implementação. Ou seja, Gherk é inteiramente pró-BDD. O seu propósito é servir como uma documentação de projeto e teste automatizado. O Cucumber atua como um analisador da linguagem Gherk, sendo a interface entre a documentação e o teste automatizado. A extensão do arquivo é .futures. Ele possui aí algumas palavras-chave, que é o que direciona aí para que a gente consiga gerar essa documentação. O padrão é em inglês, mas dá suporte a diversas linguagens, né? Eu coloquei ali nativo, dizendo como é que se descreve em português as funcionalidades aí, padrões, né? As palavras-chave padrões aí da Gherk. Ele dá suporte a mais de 100 linguagens, né? Então você tem mandarim, japonês, inglês, entre outras. Por isso é bastante utilizado na geração de testes automatizados. A funcionalidade pode ser descrita da seguinte maneira, que é o nome do recurso, seguido da descrição, que expressa de forma sucinta a funcionalidade sistêmica especificada pelo cliente. Recomenda-se no máximo 3 linhas, embora o uso é opcional. Por que a descrição pode ser opcional? Porque às vezes o título diz por si só, fica claro tanto para o cliente quanto o time de desenvolvimento o que está sendo solicitado. Temos um modelo descritivo que é para auxiliar aí na elaboração da descrição, né? Como é que eu descrevo e tal. Então aí tem mais ou menos uma regrinha. Temos aqui o quem, que seria o ator, né? O solicitante, o beneficiado, o que é o recurso, o desejo, a necessidade, e o porquê, que é o benefício, né? Para quem, qual a finalidade disso aqui. Temos um exemplo, eu vou chamar a atenção aqui para o comentário aqui que especifica o tipo de linguagem que deve ser analisada pelo Cucumber. Então estou especificando o que vai ser na linguagem português. Depois, mais para frente, a gente vai saber como ver as outras linguagens, né? O padrão é em inglês. E aqui eu já tenho uma palavra-chave, né? Escrita aqui, funcionalidade, começando com letra maiúscula aqui e 2 pontos no final. Então aqui eu tenho meu título, né? Gerenciar produtos. E repare que não há uma ordem, né? Ou seja, é um modelo, porque o principal de tudo isso aqui, da descrição, é o quê? Ela ser sucinta. Como é que você vai descrever? Eu não sei, né? Mas a principal regra é essa, ó. Tem que ser uma coisa que não vai ser uma bíblia, você não vai escrever aí um texto gigante para especificar uma funcionalidade, tá? Então eu tenho aqui, para gerenciar produtos, né? O para é o quê? É o benefício, né? Qual é a finalidade de fazer isso aqui? Gerenciar produtos. Como um usuário, então se eu estou falando de usuário, eu estou falando de quem? Do ator. Então quem? Para quem eu vou fazer isso aqui, né? Seria. Quem vai ser o beneficiado com isso aqui? O usuário. O que a gente tem que tomar cuidado em relação a alguns termos, por exemplo, o usuário, no qual eu não sei quem é esse usuário. Se é um cliente, se é o cliente do meu cliente, né? Se eu estou falando do usuário, alguma área específica do meu cliente que vai atuar em relação a isso aqui. Para que eu preciso saber disso? Para poder priorizar. Como é que eu vou saber se eu tenho que fazer isso aqui antes ou depois? Se eu posso deixar um pouco mais para o fim do desenvolvimento, né? Qual a importância disso aqui? Eu tenho que fazer isso aqui agora? Não tenho? Algumas palavras são importantes a gente se atentar, porque no nível de gestão isso é um pouco mais importante, porque você vai conseguir até negociar, olha, isso aqui eu vou deixar para depois, por isso, isso e isso, né? Isso aqui é mais importante, a gente vai começar a fazer agora, enfim. E aí eu tenho o quero, que é o desejo aqui, ó, o recurso, a necessidade, né? Então eu tenho necessidade do quê? De criar, editar, pagar e visualizar produtos. Então com isso a funcionalidade acaba sendo descrita de uma forma bastante simples, que esse é o objetivo, de fácil entendimento não só para o cliente, como para o time de desenvolvimento, que vai
em cima aí dessa funcionalidade, descrever o cenário. É responsabilidade do time de desenvolvimento dar uma solução em relação ao que está sendo pedido. O cenário ele é descrito da seguinte maneira: o título, seguido dos seus passos, que é a lista de etapas descrevendo como determinada funcionalidade se comportará em um determinado contexto. Temos aqui o modelo descritivo, que na verdade é uma regra, porque essas 3 palavrinhas aqui são palavras-chave, né, que estão aí na linguagem em português. Eu tenho um dado, que é a pré-condição, o estado inicial antes do evento, o quando, que é a ação que deve ser realizada, ou as ações que devem ser realizadas, e o então, que descreve o resultado esperado, após a realização da ação ou não. Por que ou não, né? Porque às vezes uma pré-condição, ele já dá aí pra gente um retorno. Então, assim, não é uma regra que o então vem sempre depois do quando, tá? Temos aqui as extensões, né? O e e o mais, né? O e é usado para frases positivas e o mas para frases negativas, né? Eles estão para você não ficar repetindo toda hora, porque a extensão de dado, quando e, para você não ficar toda hora, dado que, ou quando e, quando, mas, não, isso, né? Então, assim, para dar realmente esse comportamento de documentação, né? Para que não seja uma coisa maçante, repetitiva. Quando, não, quando e tal coisa, e aquilo, mais aquilo não. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, tem um título aqui, criar produto. Dado que eu não tenha produtos cadastrados e que esteja na lista de produtos, né? Então, estou especificando o estado que eu tenho que estar para começar a atender a funcionalidade requerida, né, que é criar produto. Quando então eu tenho uma ação, né, quando eu clico aqui no botão na tradução aqui no novo, repare que aqui temos aspas, né, e essas aspas são interessantes porque o Cucumber vai passar isso aqui como parâmetro na função que você for gerar em relação a esse escopo aqui de teste, né. Quando eu clicar, quando você for fazer o teste de clicar nesse botão, ele já vai aqui entender qual é o nome desse botão, né? Ele vai passar como parâmetro para a função que você vai estar utilizando. Então isso é muito interessante. Continuando, tá vendo? O e, em vez de colocar que quando eu preencho o nome, quando eu preencho, né? Para não ficar uma coisa maçante, repetitiva, para ficar alguma coisa mais textual, vamos dizer assim, mais no caráter de documentação mesmo, né? Eu descrevendo ali, como se eu estivesse falando o que eu imagino para atender aquela necessidade. Eu vou descrevendo aí de uma forma bastante textual, né? Então aqui eu aperto o botão, então, tá vendo? O resultado normalmente é um alerta, alguma coisa do tipo. Note que aqui eu não estou especificando se aqui vai ser uma função. Tá vendo aqui? Eu desejo que na lista de produtos, né, dado que eu não tenha produtos cadastrados, então assim, como é que é isso, né? Eu não estou especificando que na hora que eu for desenvolver, ali vai ter um filtro, né, que vai indicar que aquele produto não está cadastrado, né? Porque como que eu vou saber milhares de produtos, né? Se for só poucos, tudo bem, mas e milhares de produtos que eu tenho que cadastrar, como é que funciona, né? Não, talvez aqui a gente tivesse que detalhar um pouco mais, ou não, né? Eu, sei lá, vou especificar na hora que estiver conversando com o cliente, porque o cliente vai validar os cenários, né? Você vai descrever como desenvolvedor, mas quem vai avaliar se está de acordo, por exemplo, temos 2 campos aqui, né? Ele está falando, quando eu clico new, né, em novo, aí traduzindo, não está falando aqui que vai abrir um pop-up, sei lá o que vai acontecer aqui. É simplesmente que eu tenho que preencher. Então, assim, visualmente eu vou entender que tem que fazer aquilo, ou seja, perceba que não estou entrando muito no detalhe técnico, né? Como é que eu vou fazer para preencher esses campos, né? Como é que vai ser a maneira, né? Se vai aparecer um pop-up, se vai ter uns campos bloqueados e quando eu clicar no botão ele vai habilitar os campos. Isso quero saber, né? Eu como cliente, eu preciso que você me entregue a possibilidade de criar produtos. Esse é o que eu quero. Eu ia voltar lá no vídeo, né? Eu quero isso, ou eu não lhe pago, né? É dessa forma que eu quero. Como é que você vai fazer? Não me interessa. Eu só quero que você atenda. Então você está descrevendo. Então eu estou descrevendo dessa forma que eu acho que é assim que é. Como o cliente vai validar, ele pode falar, olha, os campos são esses, mas eu preciso do campo desconto, por exemplo. Então sempre passa pela validação do cliente, né? Então você vai criar toda essa documentação sempre ali no feedback do cliente em relação ao que você está planejando, está de acordo com aquilo que ele espera. O contexto é aplicado depois da funcionalidade e antes do cenário. Seu objetivo é expressar o momento no qual o cenário ocorre, ou os cenários. Lembrando que uma funcionalidade
tem pelo menos um cenário, ou seja, pode ter mais de um cenário. Lembrando também que para cada arquivo .features você tem apenas uma funcionalidade, ou seja, para cada funcionalidade um novo arquivo. O modelo descritivo temos a palavra-chave contexto, começa com letra maiúscula, contexto, 2 pontos, seguido do título, que pode ser opcional. Em seguida temos a descrição, que são os passos, o mesmo dado, quando e então. Normalmente se utiliza uma ou duas linhas. Nesse exemplo temos a funcionalidade gerenciar produtos e o cenário criar produtos. Aí eu te pergunto, qualquer pessoa vai poder criar um produto? Qualquer pessoa vai poder editar um produto? Então quer dizer que eu posso, como usuário final, não gostar daquele preço, achar que está muito caro e mudar o valor? Não. Então nós temos um contexto que vai se aplicar a pelo menos essas 3 funcionalidades, a esses 3 cenários dentro da funcionalidade. Criar, editar e apagar. O visualizar pode até ser que eu possa visualizar, qualquer pessoa possa visualizar o produto. Mas criar, editar e apagar, já não. Então, eu tenho um contexto comum entre esses 3 cenários, que é, o usuário deve ter permissão de acesso. Eu poderia declarar, dado que o usuário possua permissão de acesso, dentro do cenário. Mas como ele se repete em outros cenários, então eu tenho um contexto aqui bastante claro, no qual se aplica, só pode ser aplicado dentro desses cenários aqui. Então, se eu não tiver permissão de acesso, eu não vou conseguir cadastrar, editar e nem apagar essas informações. Ou o contexto também é utilizado para você especificar, deixar bem claro que só vai acontecer, que aquele cenário só pode acontecer mediante aquele aspecto, aquele momento. O esquema do cenário é similar ao cenário. Sua principal diferença é o acréscimo da palavra-chave exemplos, que é declarado no final dos passos. Sua principal característica é testar várias situações do mesmo cenário. Essa funcionalidade é bastante importante, pois agora não precisamos criar vários cenários para testar situações diferentes. Nesse exemplo, vamos fazer algumas comparações com a palavra-chave cenário. No título, utilizamos a palavra-chave cenário e agora modificamos para o esquema do cenário. Perceba que em cenário utilizamos algumas palavras em aspas, palavras essas que vão ser passadas como parâmetro. Vale lembrar que cada palavra-chave dado, quando, então, e a extensão também mas vão ser representadas por funções. E é através dessas funções que essas palavras em aspas podem ser capturadas. Perceba que no esquema de cenário, além das palavras em aspas, agora temos palavras dentro dos sinais menor e maior. Fazendo uma comparação com as linguagens de programação, é como se essas palavras em aspas fossem constantes e as palavras dentro do sinal menor e maior, variáveis. Essas variáveis vão ser modificadas através da palavra-chave exemplos, onde declaramos uma estrutura de tabela. Para cada linha, um novo teste. Nesse exemplo, o nome será modificado por iPad e o preço por 2.000. Então, nosso alerta será produto cadastrado com sucesso e teremos a imagem do produto. Ao terminar a verificação dessa linha, será executado o mesmo cenário. Na segunda execução, teremos o nome como iPad, porém, o nosso preço está recebendo caracteres, onde deveria ter apenas números. Dessa forma, o nosso alerta vai ser modificado. Agora vamos apresentar produto não cadastrado e não vamos apresentar mais a imagem. Perceba que agora eu não preciso criar novas funções. Apenas devo tratá-las em cima dos cenários previstos. Dessa forma, poupamos tempo e também deixamos de testar outras funcionalidades. Perceba que aqui eu não estou preocupado em testar se as informações estarão no banco. Se você perceber, estamos fazendo isso de forma indireta. Talvez até mesmo por isso, muitas pessoas não entendem por que testar, pois no final das contas, nós sabemos que os dados estão indo para o banco. Por isso, ao utilizar o conceito BBD, utilizando ferramentas como Cucumber, podemos atingir 100% de cobertura do código e não precisamos mais criar testes desnecessários. Acessando cucumber.io, clicando em Docs e clicando em Installation, podemos ver todas as linguagens que o Cucumber dá suporte. Temos o Ruby, sua primeira linguagem, Java, JavaScript, .NET, PHP, também há frameworks que o Cucumber dá suporte. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando um pequeno exemplo de como utilizar o Cucumber utilizando a linguagem JavaScript. Para instalar o Cucumber,
temos duas maneiras, a global e a local. Minha sugestão é que você instale sempre a local. O Cucumber possui documentação para cada tipo de linguagem que ele dá suporte. JavaScript não é diferente. Aqui, temos todas as informações necessárias para começar a desenvolver nossos testes. O Cucumber possui vários plugins. Se você ir no Google digitar Cucumber e o nome do seu framework de teste favorito, pode ser que você encontre. Nesse exemplo, Cucumber Protector para front-end. Também Cucumber Jasmine. A minha indicação é o Nightwatch Cucumber. Ele é utilizado para desenvolvimento de teste front-end. O Nightwatch possui uma documentação bastante simples. E repare, ele tem suporte ao BDD. Um outro plugin interessante é o Cucumber HTML Report. Com ele, é possível vermos de uma forma mais elegante os resultados do nosso teste e verificar se aquela cobertura 100% está rolando, uma vez que a saída do terminal do Cucumber não é muito interessante. Lembrando que todos esses links estarão na descrição do vídeo. Aqui eu tenho localmente instalado o Cucumber. Se eu digitar node underline modules barra ponto bin cucumber.js --help, eu tenho a lista de todos os comandos. Aqui eu só vou falar dois e vou deixar o restante para vocês. Eu vou utilizar aqui languages. Então temos as listas de todas as linguagens que podem ser utilizadas para gerar documentação. Utilizamos o prefixo para indicar qual linguagem estamos usando. O padrão é em inglês. Agora vamos utilizar keywords. Aquele que requer o prefixo. Então, vai ser apresentado para a gente todas as palavras-chave na linguagem requerida. No caso, sempre utilize as primeiras, porque as demais às vezes apresentam algum erro. Essa é a estrutura básica de pastas do Cucumber. Na raiz do projeto, adicionamos uma pasta filters. Dentro da pasta, todos os arquivos filters vão requisitar um arquivo JS. Normalmente, esse arquivo JS fica na pasta steps definitions. Já na pasta suporte, a principal é o Rux. Ele é responsável por executar funções antes e depois do teste. Existem vários outros recursos. Dê uma olhada na documentação. Aqui eu tenho um pequeno projeto com Cucumber. Eu não vou disponibilizá-lo porque não posso. Eu tenho aqui na raiz do projeto a pasta filters, onde fica nossos testes. E aqui eu tenho a declaração da pasta bin, né, que para utilizar os drivers para teste aí front-end. Então, normalmente eu utilizo o Nightwatch para fazer esses testes, porque você consegue configurar e utilizar aí vários navegadores, né? Eu estou usando um Selenium aqui, mais de um, por causa do antivírus, né? Tive que descobrir qual eu ia poder usar. Bom, eu tenho aqui a pasta profile e uma pasta step definitions, aqui com o meu arquivo JS de login. Esse colorido se deve à extensão Cucumber Gherk Full Support. Ela dá suporte aí à linguagem em inglês, né, que é o padrão, mas é mais para dar um colorido, né? Repare aqui que na primeira linha eu adicionei aqui um comentário, linguagem PT. É dessa forma que ele reconhece o tipo de linguagem que você está usando. Se eu estivesse usando em espanhol, né, na hora do teste ele ia procurar as palavras-chave em espanhol. Eu tenho aqui arroba e um nome, né? Então esse arroba e nome aqui é referente à tag. Através da tag você pode direcionar o seu teste, né? Testar funções específicas. Se eu tivesse vários cenários aqui e quisesse testar só esse, lá na execução eu chamaria a tag login. Como é que você faz isso? Eu vou deixar para você pesquisar na documentação. É um primeiro desafio. O segundo, então vou apagar aqui. O segundo é que eu não escrevi esse teste aqui de uma maneira correta, né? Então eu vou deixar para você postar lá nos comentários, né, a maneira que você entende de como é que você faz um teste do usuário logando, né? Como é que você vai implementar esse teste aí? Deixa lá no comentário. Compartilhe o seu conhecimento com a comunidade. Então aqui eu tenho a funcionalidade, não tenho a descrição, né? Deixa eu só tirar essas aspas aqui, né?
E tem o meu cenário, o contexto também está aqui. Só por estar, né? O servidor deve estar rodando, então é um requisito, né, que deve ter. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Isso aqui coloquei só para ilustrar. Embora, se você tiver alguma ideia de implementar aí na sua visão de implementação de teste de login, fique à vontade, né? Apresente aí pra gente as maneiras que você pensou em utilizar. Então aqui eu tenho meu cenário, né? Acesso de usuário, e tenho aqui 3 funções, né? 3 testes. Cada palavra-chave aqui dos passos vai se referir a uma função, onde você vai tratar aí o que está sendo pedido. Repare aqui, ó, tem o post, né? Por isso que eu falei, ó, fiz de qualquer jeito aqui para você ir lá corrigir, porque post é uma palavra um pouco mais técnica, né? E a ideia do BDD é você ser uma coisa mais formal, mas qualquer pessoa entenda que você que quer dizer aquilo, né? Como é que eu faço para logar? A ideia é essa, né? Como é que você faz para você logar numa aplicação? Eu faço assim, assim, assim. Ah, tá, entendi. Bom, repare que aqui tem um cara chamado docstring. Ou seja, eu tenho 3 aspas aqui, coloquei aqui no formato JSON, e aqui estou consumindo. Isso aqui vai ser passado como parâmetro na funcionalidade que vai ser requerida aí pelo Cucumber. Ele vai exigir lá que você declare dessa forma aqui e vai passar para você aqui esses valores como parâmetro, né? Lembrando que eu coloquei aqui, ó, vou usar aqui, passar para o português. Exemplos, né? Então a gente teria aqui o esquema do cenário. Teria algo mais ou menos assim. Deixa eu tirar esses aqui. E para cada valor aqui ele vai executar isso aqui, né? Você também poderia passar aqui a tabela, deixa eu pegar essa parte aqui, para qualquer parte do passo aqui, ó, e declarar, óbvio, né, que ele também ia capturar esses dados e executar só essa funcionalidade em específico, né? Então ele ia chegar aqui e executar 2 vezes a mesma funcionalidade, tá? Tem a forma tabela e tem aqui a forma de JSON. Bom, o que o Cucumber faz? Ele vai pegar esses dados aqui e vai conflitar aí se algum arquivo, né, se eu tivesse um outro arquivo, sei lá, em qualquer lugar aqui, ele ia conflitar para verificar se esse arquivo aqui corresponde às informações que você passou aqui no seu documento. Se ele não encontrar, ele vai chiar e vai te pedir ali para você implementar, né? Depois eu vou até mostrar. Então aqui eu tenho aqui o meu arquivo de login. Então eu declarei aqui o Cucumber. Estou utilizando aqui o método define support code, aonde é uma função onde eu passo uma função como parâmetro e desconstruo aqui, ó, os principais, né? O given, o then, o when. Aqui eu tenho um set default timeout. Normalmente a gente usa porque às vezes você tem algum problema de timeout em relação ao teste, então meio que por padrão a gente acaba utilizando. E tem outras funcionalidades aqui também, né, que eu vou deixar para vocês curiar aí na documentação como utilizá-las. Que aqui eu estou fazendo só uma breve apresentação aí de como é que funciona, tá? O outro desafio, né, já que você de repente vai se propor a refazer a features, né, transformar e declarar de uma forma mais correta o teste, né, porque aqui eu também implementei de uma forma que não é tão assim legal de se ver, justamente aí para desafiá-los a fazer aí algo melhor e apresentar para a comunidade como é que você fez. Pô, declarei dessa forma, pô, é legal aqui, eu fiz assim, acho que o contexto tinha que ter um contexto, não tem que ter, né? Aqui eu coloquei por colocar, tá? Mas se você enxergar que precisa ter, não, tem que ter isso aqui é importante, né, para dentro desse cenário, tem que ter esse contexto. As informações, deixa eu tirar aqui, senão vai dar erro na hora do teste. As informações em si. Então, o que
que ele faz, né? Você tem o given aqui e tem um dado aqui, ó, né? Perceba que ele copiou isso aqui. Você vai copiar para a função, né? Para essa função aqui do mesmo modo. Se você colocar um espaço aqui, ele vai chiar. Ele vai falar, opa, não é igual ao outro lá não, cara. Declara essa função aí, porque não vai funcionar. Você está declarando a função aqui, né? E vai passar uma função onde vai receber, tá vendo? Ó, docstring. Eu declarei aqui um docstring e vou receber por parâmetro, né? Então aqui no teste eu estou fazendo um parse e comparando se vai ser um objeto aí. E aqui meu callback para finalizar o teste. O é a mesma coisa, né? Aí o detalhe é que se eu tivesse um e aqui, ó, e né, seria aqui no teste, no caso, como ela é uma sequência do dado, tá vendo? E, dado, e, depois vinha o quando, eu teria que ter um cara aqui, ó, nessa estrutura, tá? Então aqui, ó, eu tenho um x, né? Eu teria isso aqui, ó. O espaço, eu dou lá um espaço. String. Aí eu ponho aqui, sei lá, o nome que eu quiser, né? Teste, e eu vou receber e vou manipular essa informação, né? Então para cada i ou mas, né? Se fosse o mais, aí seria uma negação. Não, né? Teria que ter uma frase negativa aqui. Eu tenho que respeitar cada palavra que eu coloquei lá, cada espaço, para poder executar esse teste. Deixa eu voltar aqui. Tô voltando para como estava. Então aqui basicamente é isso, né? Você declara definite no support code, declara a função aí, desconstrói pedindo aqui as informações, né? Então no geral é mais ou menos isso, né? Fica dessa forma. Deixa eu apagar aqui a parte do teste. Tirar essa aqui para não confundir. Basicamente a estrutura é essa daqui, né? Você desconstrói e chama aqui as funcionalidades que você vai utilizar para o teste. Se tem dado lá, é o GIF aqui, ele já está ali mostrando para a gente como é que a gente pode usar, né? Tem a parte textual, você pode usar string ou expressões regulares. Depois vem uma função, né? Você aplica aqui uma função. E vai depender de como você declarou lá, se vai passar parâmetros, se não vai, enfim. Então agora vamos executar o teste. Deixa eu voltar aqui para o estado original. E vamos à execução. É dessa maneira que executamos o código, né? Localmente instalado Cucumber, na raiz do projeto aí, node underline modules /bin /cucumber.js. Então se a gente executar, estamos aqui, tem um primeiro ponto aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o segundo do segundo teste, o terceiro e aí o resultado do teste, né? Eu tenho um cenário e 3 steps, ou seja, bem simples a execução do teste. Eu venho dizendo que o Cucumber é uma interface, né, entre a documentação e o teste. Quando nós escrevemos aqui o nosso feature, como é que eu sei que parâmetro vai vir aqui, né? Como é que eu sei que eu tenho que colocar esse string e etc. Lembra aqui a estrutura, né? Normalmente eu declaro aqui a estrutura simples, né? Porque todo o teste é implementado por um framework de teste, né? O Cucumber realmente só a interface, né? Eu preciso aí do Chime aqui para fazer o teste, como poderia estar usando Jasmine entre outros. Para front eu uso Nightwatch. Então a estrutura é essa, né? Então como é que eu faço para saber como isso aqui funciona? É simples. Então se eu salvar aqui, ó, o que vai acontecer se eu executar de novo? Tá vendo? Ele vai apresentar para a gente, vai reclamar que as funcionalidades não foram implementadas, né? Como a interface, você declara lá a interface, você estipulou aí alguma funcionalidade que deve ser utilizada ao se utilizar a interface, ele está fazendo a mesma coisa. Basta vir aqui, ó, copiar, colar cada uma das funcionalidades aqui. E aí você vai implementando os testes, né? Você vem aqui e vai implementando, utilizando o seu framework de teste, enfim.
Acessando docs.cucumber.io, você terá acesso a uma documentação. É verdade que essa documentação não está 100%, mas tem informações bastante úteis que auxiliam na utilização do Cucumber. Também vale lembrar que temos no Git a documentação para JavaScript, onde é apresentado as funcionalidades e como podemos implementá-la. Vale lembrar que todos os links apresentados aqui estarão na descrição do vídeo. O objetivo desse vídeo foi dar um direcionamento àqueles que estão começando a utilizar o teste no seu desenvolvimento, apresentar a ferramenta para aqueles que não conheciam ou até mesmo a metodologia BDD. Meu nome é Wagner Silva e eu fico por aqui.